e neste mesmo som. Glória a Deus. Isaías capítulo 40, nos diz assim o texto sagrado: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Todo o vale será exaltado, e todo o monte, e todo o outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Vós que diz, clama, e alguém diz, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Quem mediu com o seu punho as águas, e tomou a medida dos céus a palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor? E quem conselheiro, e que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento, e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com o que o comparareis? O artífice grava a imagem, e os ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio se vos não notificou isso mesmo? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos.
Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã aos juízes da terra. E não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra ou seu tronco cortado, sopra sobre eles e secam-se, e um tufão como pragana os levará. A quem, pois, me farei semelhante, para que lhe seja semelhante, diz o santo? Levantai ao alto os olhos, e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo seu nome, por causa da sua grandeza, ou da grandeza das suas forças, e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento? Ele dá vigor ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero nesta manhã falar com os irmãos acerca de um tema, refletir com os irmãos acerca de um tema. Deus tem restauração para o seu povo. Antes de adentrarmos especificamente no texto que lemos no capítulo 40, para que tenhamos uma melhor compreensão do texto, se faz necessário nós trazermos algumas informações acerca do profeta que profetizou tal mensagem e acerca do contexto do livro de Isaías. Então, o profeta chama-se Isaías, e o seu nome significa Deus é salvação. Ele é filho de Amós, e alguns estudiosos argumentam que talvez ele fosse parente do rei Acás, e do rei Uzias, na verdade, e argumentam isso, esse parentesco, talvez pela proximidade que ele tinha com a corte real, e no desenvolver do livro de Isaías, a preocupação que ele tinha com a liderança de Israel. Esse profeta era casado, e a sua esposa era chamada de profetisa. Isso está no capítulo 8, no versículo 3 do livro. E aí não sabemos se ela era chamada de profetisa por ter o dom de profetizar, ou porque era esposa do profeta. E aí este casal, Isaías e a profetisa, tiveram 2 filhos. E segundo Isber, o nome desses 2 filhos tinha significado profético. O primeiro chamava-se Sear-Jazub, que traduzido é um resto volverá. E o segundo, e aqui fica como dica para quem não saber o nome para dar ao filho, Maer Salai Hasbaz, que traduzido quer dizer rápido despojo ou presa segura. E estes nomes faziam referência
ao julgamento e à restituição que Deus traria ao seu povo. E aí, levantado por Deus como profeta, inspirado por Deus para profetizar, Isaías, conhecido também como profeta messiânico, ele tem como propósito principal, primeiro, incentivar os seus contemporâneos a serem leais ao Senhor, e como propósito secundário, já que o primeiro não foi eficaz, exortar os futuros leitores exilados na Babilônia a se arrependerem dos seus pecados e a confiarem que, após o exílio, o duro exílio, Deus abençoaria o remanescente. E é necessário destacar que Isaías profetiza em um tempo muito difícil. E ouso dizer que ser profeta de Deus não é coisa fácil. Porque haverão momentos em que Deus falará aquilo que queremos ouvir. Só que terão outros momentos que Deus vai falar aquilo que a gente não quer ouvir. Que Deus vai nos direcionar para o caminho que nós não desejaríamos caminhar. Mas esta é a função, este é o ofício do profeta. É ser boca de Deus para um povo que queira ou não queira ouvir Deus. E aí Isaías vai profetizar em um tempo muito difícil. E um tempo que marca a expansão do Império Assírio. E que marcará também o declínio da nação eleita de Deus. Isaías vai advertir o povo que se arrependessem dos seus pecados, porque se não houvesse arrependimento, tais pecados levariam o povo ao exílio da Babilônia. Só que o povo não dá ouvido. De fato, o exílio se cumprirá mais na frente. E aqui me encanta, irmãos, porque Isaías era um homem tão de Deus, e tinha tanta convicção de que era Deus que falara com ele, que antes do povo ser exilado, ele já havia profetizado o exílio, falado acerca das dores na Babilônia, mas também profetizado acerca da restauração que Deus traria ao povo. E aí o seu livro pode sinteticamente ser dividido em duas partes. Primeiro, capítulos 1 ao 39, chamada de livro do juízo. Segunda seção do livro, capítulos 40 a 66, chamada de livro do consolo. E é dentro deste contexto inicial que Isaías inicia o seu ministério, e primeiramente com uma mensagem de juízo, dizendo: arrependam-se, consertem, abandonem o pecado, voltem-se para Deus. Porém, o povo não deu ouvido a tal profecia. E por não dar ouvido, a consequência foram duros 70 anos de escravidão na Babilônia. Só que na Babilônia, o povo se volta para Deus. Porque eu acho, e falaremos isso mais à frente, que as dores e os sofrimentos da vida têm o intuito de nos aproximarmos de Deus. E aí o povo se lembrará de Deus, reconhecerá os seus pecados, se arrependerá dos seus pecados, confiará em Deus, e se cumprirá
na vida desse povo aquilo que o profeta já havia profetizado a partir do capítulo 40. Que Deus traria restauração, que Deus traria consolo, que Deus traria mudança, que Deus mudaria a história. E é dentro desse contexto que eu peço, por favor, que você fique com a Bíblia aberta comigo, para nós analisarmos este capítulo 40. É um texto muito rico, irmãos, que nós podemos aprender ou tirar muitas lições desse texto. Primeiro, depois de Deus levantar o profeta para anunciar o juízo, e o povo não deu ouvido à mensagem, foi para a Babilônia. Deus levantara o profeta para trazer agora uma nova esperança, para trazer ao povo um novo norte. E o capítulo 40 inicia nos 2 primeiros versículos com o profeta profetizando uma mensagem de consolo para o povo exilado. Lembremos-nos que são 70 anos de exílio. Israel fora exilada, Judá fora exilado, não restou nada em Jerusalém, morreu muita gente, o templo foi destruído, não sobrou nada. E quem ficou vivo foi para a Babilônia como escravo. E talvez por ter visto tantos outros que morreram e que padeceram, pudessem pensar que não havia mais jeito, porque nós nos esquecemos com muita facilidade das coisas que Deus nos fala. Antes de acontecer o exílio, o profeta já havia profetizado a restauração no exílio. E agora o povo exilado precisa lembrar que o mesmo Deus que permitiu o juízo, que falou do juízo e cumpriu o juízo, foi o Deus que falou da restauração e cumprirá a restauração. E aí Deus levanta Isaías com uma mensagem muito boa, e a palavra é: consolem. Consolem. É como se o profeta estivesse olhando para a nação e dissesse assim: ó, faça uma dupla, faça um trio e digam uns para os outros: receba consolo. E aí ele segue no versículo 2 dizendo: olha, falem ao coração um dos outros. E esse falar no coração tem o sentido de acalmar, de tranquilizar. E o que é que nós vamos falar, Isaías? Fale primeiro que o exílio acabou. Fale primeiro que Babilônia já está passando. E traga mais uma mensagem. Qual a outra mensagem? Diga também que eu já perdoei os pecados deles. Porque foram para a Babilônia por conta do pecado. E aí o trauma era Babilônia e pecado. E a mensagem inicial de consolo é: eu vou tirar vocês da Babilônia e eu já perdoei os pecados de vocês. Consolem, se acalmem, se tranquilizem, porque tem horas que parece que a gente vai correr doido. São 70 anos, são 7 décadas, são quase um século. Já houve muita destruição, parece que é o fim. E aí Deus levanta o profeta dizendo: não é, eu vou trazer restauração. Podem se consolar com esta palavra: eu vou mudar a história de vocês. E aí ele segue, depois de trazer uma mensagem de consolação nos 2 primeiros versículos. Agora Deus o usará com uma mensagem de provisão, versículos de número 3 a 5. O profeta diz: ó, clama no deserto, preparem o caminho,
endireitem as veredas. E aí começa a dizer: eu vou trazer exaltação no vale, aquilo que está torcido eu vou endireitar, o que é áspero eu vou aplainar, e eu manifestarei a minha glória. Porque tudo bem, Deus consolou, só que como é que vai ter mudança? Afinal de contas, estamos cativos na Babilônia. E aí Deus levanta o profeta dizendo: olha, eu, o Senhor, trarei a vocês a provisão necessária. Eu vou reconstruir. De fato, a reconstrução de Jerusalém não seria fácil. Contudo, o que Deus está dizendo é que estaria com o povo, que iria na frente, que abriria os caminhos e removeria todos os obstáculos. Porque imagina, gente, 70 anos, cativo em uma nação. E aí quando vem a libertação, eu estou voltando para a minha nação, mas a minha nação está completamente destruída. Eu continuo sendo uma presa fácil, para que outras nações possam vir e me subjugar novamente. Mas o que Deus está falando é: eu vou tirar vocês da Babilônia, e eu protegerei vocês. Porque é assim, o Deus que fala, Ele cria os recursos para cumprir com aquilo que Ele falou. E aí o texto continua. E agora Deus usa o profeta, fazendo ao povo uma promessa. Versículos 6 a 8. Aí Deus levanta o profeta e dizendo assim: clama. E de modo inicial, pela proporção do juízo, ele diz: o que é que eu vou clamar? Clama, Isaías, que toda a carne é erva, e toda a sua beleza são como as flores do campo. A erva seca, e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor, a ira do Senhor. E na verdade a conclusão é que todo o povo é erva, e a erva seca, e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O profeta é orientado por Deus a clamar acerca da fraqueza humana. A erva e a flor fala acerca da brevidade da vida humana, da fragilidade do homem. E aí aqui é muito interessante, porque o que Deus está dizendo é que tanto a Assíria como a Babilônia e a Pérsia mais na frente foram usadas por Deus apenas para um propósito, e depois de ser usada para o propósito, passará. Mas o que permanecerá é a presença de Deus, é aquilo que Deus falou ao povo. Porque Israel estava temendo a Assíria, temendo a Babilônia. Depois levanta-se Sírio, rei da Pérsia, como um grande rei, e poderá Israel também temer. E aí Deus se levanta e diz: ó, eu estou fazendo uma promessa a vocês. Todo mundo, inclusive vocês, não são nada, são muito pequenos, mas eu sou grande, e aquilo que eu faço, pode passar o céu e a terra, o tempo que for, vir cativeiro e passar cativeiro, mas o que eu falei, eu vou cumprir, diz o Senhor. O que Deus está usando o profeta a dizer é: Israel, vocês podem confiar nas minhas promessas. Vocês podem acreditar naquilo que eu falei para vocês. E aí o texto continua, versículos 9 a 11. A profecia continua. E agora a mensagem nesta profecia é uma mensagem de paz. Deus olha para o profeta e diz: levanta, ó anunciador de boas novas, ó mensageiro de boas notícias.
sobe num monte alto, rapaz, e olha para Jerusalém, e levanta a voz fortemente. Não é para falar calmo, é para você gritar. É para você falar com uma voz forte que todo mundo ouça. E o que é que eu vou falar? Deus, diga para o povo não temer, porque eu estou com eles. Diga para o povo que eu estou vindo ao encontro deles com um braço forte, e o meu braço domina. E além do meu braço dominar, o meu braço é um braço de amor, com o qual eu irei acolher todo o meu povo. Glória a Deus por isso. O braço do Senhor é forte e ninguém resiste o seu braço, mas o braço de Deus também é repleto de amor, e Ele guarda o seu povo em seus braços. Tenha paz, Israel, porque a Babilônia não é mais forte do que eu. E vocês podem estar se sentindo desprezados, abandonados e não amados, mas eu vou recolhê-los novamente com meu braço de amor. E aí dos versículos 12 a 26, Deus vai usar o profeta, continuar usando o profeta, e agora com uma mensagem muito extraordinária, porque Deus falará agora acerca da sua soberania, acerca da sua grandeza. Porque os judeus que estavam na Babilônia eram poucos, em comparação aos outros povos e à própria Babilônia. De modo que a vitória da Assíria, a vitória da Babilônia, e agora a vitória da Pérsia invadindo a Babilônia, fez com que Israel tivesse a impressão, a equivocada expressão, a errônea expressão, de que os deuses das nações vizinhas eram mais poderosos que o Deus de Israel. De modo que agora o profeta vai lembrar o povo acerca da grandeza do Deus do povo. E aí nesses versículos de 12 a 26, inicia-se no texto uma série de perguntas retóricas. E a interrogação nessas perguntas tem o significado de uma expressão enfática. Era como se o profeta estivesse dizendo: ninguém fez isso. E aí nós vamos entender o porquê. Que o profeta começa no versículo 12 dizendo: vou falar uma coisa para vocês, me respondem se vocês tiverem condições. Quem que mediu as águas com o punho? Quem que mediu, irmãos, isso é fenomenal. Quem que mediu o céu com os palmos? Glória. Quem pegou o pó da terra como se fosse uma medida? As mulheres antigas têm, porque eu vejo minha avó, quando ela vai fazer arroz, ela tem uma medida lá bem antiga, ela se baseia por aquilo. É como se Deus estivesse dizendo: quem que pegou todo o pó da terra apenas com uma medida? Quem que pesou todos os montes da terra em uma balança? Que balança seria suficiente para pesar todos os montes? Aí tem interrogação, e é como se o profeta estivesse dizendo: ninguém fez isso. Deus é soberano, Deus é criador, e além disso, Ele é mantenedor e detentor de toda a sua criação. Ele não só criou, mas Ele mantém, e Ele detém o domínio sobre aquilo que Ele criou. A ciência multiplica-se, a tecnologia aumenta, mas eu quero ver alguém saber quantos litros de água existe na terra. Não sabe, mas o Senhor pega tudo na palma da mão.
Eu duvido alguém souber, ao menos aqui, o peso da areia que tem na Praia Grande. Imagine toda a areia e o pó da terra, mas o Senhor o sabe. Deus está lembrando o povo, dizendo: olha, eu sou soberano, eu criei tudo, eu mantenho tudo o que eu criei, e eu detenho o poder sobre a minha criação. Aí continua, versículo 13 e 14: quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro ensinou? Com quem o Senhor tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório todo o caminho da ciência? Quem? Ninguém fez isso. O que o profeta está dizendo é: Deus é a própria sabedoria. Ninguém ensina a Deus, muito pelo contrário, é Ele que ensina o homem. Ninguém aconselha a Deus, muito pelo contrário, é Ele que aconselha o homem. Ninguém foi o professor de Deus, muito pelo contrário, é Ele que é o professor de todos os homens. Ele é a própria sabedoria. Lembra, Israel. Aleluia, irmãos. Vai dando um calor, vai dando uma vontade de dar uma corrida. Esse Deus é muito grande. Ele é a própria sabedoria. Versículos 15 a 17. Deus olha e diz: todas as nações são muito pequenas diante de mim. A Babilônia, que vocês estão achando que é uma nação poderosa, é nada. Só porque ela deixou vocês cativos 70 anos é nada. Só deixou porque eu deixei elas deixar. Ah, grande sou eu. Todas as nações são pequenas diante de mim. Todas as nações para mim, na verdade, são como um nada. E eu as considero como vãs. Deus está dizendo ao povo: o grande sou eu. O resto é ínfimo. E aí eu imagino, irmãos, parece que Israel vai se crescendo ao ouvir essa mensagem de Deus. Porque nós não podemos nos gloriar em nós mesmos, mas podemos nos gloriar naquele que é nosso Pai. É como se Israel levantasse, olhasse a Babilônia e dissesse: vocês estão achando que são grandes só porque invadiram Jerusalém, acabaram com tudo lá e está mantendo a gente aqui 70 anos. Não, grande é o nosso Deus. Ó Babilônia, você perto do meu Deus não é nada. Ó Nabucodonosor, você diante daquele que é o meu Pai não é ninguém. Grande é Ele. Continua, versículos 18 a 20. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com quem vocês vão compará-lo? O artífice grava a imagem, e o ourives cobre a imagem de ouro, e aquele que não tem dinheiro para o ouro, vai e pega madeira e faz a imagem para si. Mas quem é comparado a mim? O profeta está dizendo: Deus é o único que é santo. Os outros deuses são criações de vocês, mas o Deus de Israel, ninguém se compara. Ele segue no versículo 21 ao 24, dizendo: porventura vocês não sabem? Porventura vocês não ouviram? Porventura vocês não foram notificados ou não atentaram para os fundamentos da terra? Porque o Senhor, é Ele que está sentado no globo da terra, cujos moradores para Ele são como gafanhotos. Ele é quem estende o céu como cortina e desenrola como se fosse uma tenda,
para nela habitar. Deus está olhando para o povo e dizendo assim: olha, Israel, lembra que eu continuo comandando o universo. Eu sempre comandei e eu continuo a comandar. Não é porque vocês foram levados cativos que eu deixei de ser Deus. Não é porque a Babilônia entrou aí e acabou com tudo, que eu deixei de estar assentado no globo da terra. Não, eu continuo sentado e governando tudo. Porque por algumas vezes a gente acha que o nosso problema é tão grande, a ponto de fazer com que Deus deixe de ser Deus. A ponto do nosso problema não ser solucionado por Deus. Aí Deus levanta o profeta dizendo: o engano de vocês, Deus continua no trono. Deus continua com a caneta e o caderno da história na mão. Deus continua governando tudo. Tudo está no controle de Deus. Teve um dia, uns 10 anos atrás, passei uma prova. Aí eu saí assim na área de casa, olhei para o céu, estava escuro. E eu disse: Senhor. Mas não disse calminho assim não, disse gritando e chorando: fugiu tudo do teu controle. E contei e tentei fundamentar o porquê que havia saído do controle de Deus. Aí, irmãos, eu não sei se vocês creem, mas eu acho que vocês creem. Deus fala pela palavra, mas Deus fala no ouvido do crente também. Fala. A palavra é soberana, mas Deus ainda usa os seus vasos de profetas no nosso tempo. Eu creio assim. E aí o Senhor disse no meu ouvido, uma voz, irmãos, forte, bradou no meu ouvido e disse: Guilherme, tudo fugiu do teu. E aí meu pai mora numa casa bem alta. Eu vi, irmãos, uma mão que tomava o céu assim. E essa mão ia descendo até ficar na minha direção. E aí ficava do meu tamanho. E essa mão tinha um controle na mão dela. E a voz do Senhor dizia ao meu ouvido: Guilherme, fugiu tudo do teu, porque ainda permanece no meu. E ainda hoje, quando de vez em quando eu quero ficar meio aflito, eu ouço essa voz dizendo: rapaz, tudo continua no meu controle. Você não pode nada, mas eu posso tudo. Você não é nada, mas eu sou o que sou. Você não faz nada, mas eu faço todas as coisas. Lamachuri Mikalamandarácia. É isso que Deus está dizendo para o povo: vocês não têm mais domínio, mas Israel está na minha mão, e a Babilônia também está. Eu estou controlando tudo. Aleluia. Oh, glória. E aí o texto continua, versículos 21, 25 a 26. A quem, pois, me farei semelhante? Para que lhe seja como semelhante, diz o Senhor. Levantem os olhos e vejam quem criou estas coisas, quem produz por conta própria o seu exército, que chama todas as estrelas pelo seu nome, e por causa da sua grandeza, ou da grandeza das suas forças, e pela força do seu poder, nenhuma falta. Deus está olhando para o povo dizendo assim: eu sou incomparável. Ninguém pode se comparar a mim. Ninguém. E aí o texto continua. Agora no versículo 27. E Deus fala acerca de todos esses seus atributos, fala acerca de toda esta sua grandeza.
Porque Israel estava queixoso. Israel estava reclamando, e eles reclamam no versículo 27, e Deus ouviu a reclamação, porque diz assim: por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. E aí tem uma outra tradução que diz assim: Deus não está vendo o meu direito. E aí o povo, ou Deus usa o profeta para falar tudo isso, porque o povo estava com uma sensação de esquecimento. Deus não está me vendo, Deus não está olhando para mim. E de vez em quando a gente fala isso também. Não sou só eu que falo, não. Esses dias eu disse ao Senhor, pronto, Senhor, como é que tu manda eu fazer isso e deixa o fulano fazendo o que está fazendo, Senhor? Israel está dizendo: será que o Senhor não está me olhando? Será que o Senhor não está me vendo? Será que o meu caminho está passando desapercebido pelo Senhor? E agora Deus levanta o profeta do versículo 28 ao 29, com uma mensagem de lembrança. E aí Isaías está dizendo: será que Deus não me vê? Meu direito passa desapercebido. E aí Deus continua usando o profeta a profetizar, e a mensagem é, versículo 28, por um acaso vocês não sabem? Por um acaso vocês não ouviram? Que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, não cansa, e nem se fadiga, e nele não há esquadrinhação no seu entendimento. Ele dá vigor ao cansado, e ele multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Israel está dizendo assim: Deus não me vê. E aí Deus levanta o profeta dizendo: Deus vê. E sabe por que Ele vê? Primeiro, porque Ele é eterno. Segundo, porque Ele é criador de tudo. Terceiro, porque Ele não se cansa. Quarto, porque a sabedoria dEle é insondável. Nunca ninguém vai entender como Deus trabalha. E se a gente tentar entender, é perigoso a gente ficar louco. Sexto, Ele fortalece quem está cansado. E aqui me encanta, porque o texto diz que Ele dá grande força, não é pouco, Ele dá grande força àquele que não tem mais força, versículo 29. Lembra, Israel, esse é o Deus que está olhando para vocês. E aí o texto termina nos versículos 30 e 31, com Deus falando acerca da fragilidade humana, mas da restauração que Deus tem para o homem e mulher que é frágil. Porque Ele diz no versículo 30 que os jovens se cansam e se fadigam, e os jovens podem tropeçar e podem cair. O que Deus está dizendo é: o ser humano pode cansar, pode tropeçar e pode cair, porque de fato somos frágeis. Salvo engano, o escritor aos Provérbios diz que a luta demorada enfraquece os ossos. Tem hora que é tanta luta. Eu vinha para cá ouvindo um hino que eu nunca ouvi, e alguém cantando acerca da história de Elias. Tem hora que a gente se encontra como Elias, quer entrar para a caverna e dizer: Deus, leva. Melhor que o Senhor faz é preparar e guardar, porque eu estou cansado, que eu tropecei, eu estou prestes a cair, ou eu até mesmo já caí. Deus entende isso, porque Ele está dizendo: de fato, o jovem pode se cansar, o ser humano pode tropeçar e pode cair, mas os que esperam no Senhor
E este esperar tem o sentido de ter esperança. Não é aquele negócio, eu marquei com alguém, vou esperar, que saco, eu tenho que esperar. Não, é ter esperança. Os que têm esperança, e quem é o fundamento dessa esperança? É o Senhor. Renovam as suas forças, e o renovar tem o sentido de trocar. É como se eu trocasse uma roupa velha por uma roupa nova. Os que têm esperança no Senhor trocam as suas forças quase vãs por forças novas. Eles subirão com asas como águia, e a águia aqui tem o significado de vigor e velocidade. Salmo 103, versículo 5, Jeremias capítulo 4, versículo 13, e também 48 e 40, nos dá esse entendimento. Os que têm esperança, têm as suas forças trocadas, recebem vigor e velocidade, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. E aqui os verbos subir, correr e caminhar tem o significado de que Deus cumpriria com a sua promessa de restauração na vida do povo. Vocês estão fracos, mas eu vou cumprir com o que eu falei. Vocês não têm mais força, mas eu tenho força para dar para vocês. E eu prometo, caminho para a conclusão. O que é que nós podemos aprender com esse texto? Primeiro, independente do que aconteceu no passado, eu sinto o Senhor aqui nesta manhã. Independente do que aconteceu no passado, Deus sempre pode restaurar o presente. E aí podemos perguntar: como Deus pode restaurar o presente? Fazendo coisas novas. Isaías capítulo 43 é uma continuidade da profecia de restauração. Versículo 18 e 19, o texto diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas, eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo a luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Como é que Deus pode restaurar o presente? Fazendo uma coisa nova. E como Ele faz uma coisa nova? Eu não sei te explicar, porque Ele trabalha de um jeito que só Ele sabe. Mas me encanta quando Ele olha o profeta no capítulo 43 para o povo e diz assim: eu estou fazendo uma coisa nova. Vocês não estão percebendo, vocês estão em um deserto, mas eu vou preparar um caminho para vocês andarem no deserto, e vou preparar um rio. Daravassore me comandácia. Aleluia! Eu quero crer nesta manhã, irmãos. Talvez eu esteja pregando mais para mim do que para vocês. Deus está fazendo uma coisa nova. Como, Guilherme? Não sei, mas Ele está fazendo. Como Ele pode fazer uma coisa nova? Como Ele pode restaurar o presente? Perdoando os pecados, como Ele disse ao povo. Cativeiro vai passar, e eu já perdoei os pecados de vocês. Romanos capítulo 5, versículo 20. Veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Talvez o teu passado tenha sido um passado de dor, de pecado, e que você se envergonhe.
Mas aonde o pecado abundou, a graça dele abundou com maior proporção, superabundou, e por intermédio do perdão, ele faz coisas novas. Não há mancha que o sangue de Jesus não lave. Esses dias eu estava no metrô, e um cara entrou lá no shopping metrô vendendo um produto, e dizendo assim: esse produto tira toda a mancha. Eu não sei que mágica que ele fez lá. Ele jogou iodo numa camisa branca e jogou o produto, não ficou quase mancha nenhuma, mas ainda ficou um resquíciozinho. Aí eu me lembrei do texto, porque o pecado pode ser o mais escuro que for, mas o sangue de Jesus é tão poderoso para purificar, a ponto de deixar-nos alvos como a neve. Como é que Deus pode restaurar o presente? Alegrando-nos com seus feitos poderosos. Salmo 126:3. O Salmo 126 foi escrito na saída da Babilônia. Um judeu anônimo escreve o salmo depois de passar os 70 anos lá. E aí ele começa dizendo: quando o Senhor trouxe os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Parecia um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso. A gente estava rindo à toa. E na nossa língua tinham novos cânticos. Eles voltaram e voltaram cantando. Aí no versículo 2 diz: então se diziam entre as nações, pelo caminho em que eles passavam, grandes coisas fez o Senhor a estes. Aí eles confirmam no versículo 3 dizendo: é verdade, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Deus restaura o presente, fazendo grandes coisas. Eu não sei qual é a grande coisa que você precisa, mas eu quero te dizer que Deus tem o poder de fazê-la e te alegrar. Segunda lição que podemos aprender com o texto: Deus permite a dor do exílio. Só que Ele permite a dor do exílio não para nos matar. Entretanto, Ele permite a dor do exílio para que nós nos aproximemos dEle. Versículos 9 a 11. Foi Deus quem permitiu Babilônia entrar em Jerusalém. Só que tal permissão não foi para acabar e sucumbir com o povo de Deus. Foi justamente para que o povo que havia se afastado de Deus voltasse para Deus. As dores, lutas e provas, sejam elas por quaisquer motivos, nunca terão o intuito de nos matar. Antes, sim, de fazer-nos conhecermos mais a Deus. Jó capítulo 42, versículo 5. Antes do que? Antes de tudo isso, capítulo 1 a capítulo 40. Antes, eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora o que? Agora capítulo 42, depois de todo sofrimento, eu te vejo com os meus próprios olhos. Salmo 119, versículo 71. Talvez seja uma das lições que a gente menos quer aprender, e uma das mais dolorosas. Mas o salmista diz: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Loucura para os homens. O salmista está dizendo assim: foi bom passar pela prova, foi bom passar pelo vale, foi bom chorar, foi bom ser desprezado, humilhado, foi bom sentir dor, foi bom, porque através de tudo isso eu aprendi mais do Senhor.
Essa luta que você está passando, meu irmão e minha irmã, não vai te matar, não vai te fazer parar, não vai te destruir. Este mar não vai lhe sucumbir, este barco não naufragará, antes te levará e me levará para um caminho mais próximo do Senhor. Terceiro, nós precisamos entender que sempre seremos pequenos, mas temos um Deus que é nosso Pai e é muito grande. Versículos 12 a 27. Israel, você é pequeno, Babilônia é pequena, Síria é pequeno, Pérsia é pequeno, Nabucodonosor é pequeno, Ciro é pequeno, todo mundo é pequeno. Cativeiro, nem se fala, mas grande sou eu. Não vamos pensar que somos grandes, não vamos bater no peito e achar que a gente é alguma coisa, vamos não. Grande é Deus. Romanos capítulo 7, versículo 25, o apóstolo Paulo, abre aspas, o apóstolo Paulo, fecha aspas, Paulo, ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí responde: dou graças a Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo assim: eu sou miserável, mas Ele é grande. 2 Coríntios capítulo 10, 17 e 18. Aquele, porém, que se glorie, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Se há alguma glória em nós, que seja em gloriarmos ao Senhor. Eu concluo agora, concluo mesmo, dizendo que nós podemos aprender com o texto que Deus está vendo tudo. Versículo 27, Israel diz: será que meu direito passa desapercebido? Será que Deus não está me vendo? E aí Deus diz: eu estou vendo. Êxodo capítulo 3, versículo 7, eu amo esse texto. Israel está em outro cativeiro, só que esse não foi apenas de 70 anos, esse agora, anterior, foi de 430 anos, quase 5 séculos, está lá no Egito. E aí o capítulo 3, o versículo 7 diz assim: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. Além de ver, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Por alguns momentos na história, Israel pensou que Deus não estava vendo. E por alguns momentos na nossa vida a gente pensa a mesma coisa. Só que o Senhor nos reuniu aqui nesta manhã para dizer a nós: eu estou vendo tudo. Você acha que eu não estou vendo, mas eu estou vendo. Você acha que eu não estou enxergando, mas os meus olhos estão atentos. Eu estou vendo tudo, Israel. Tem gente que entrou aqui nesta manhã, que está dizendo ao Senhor: Senhor, tu estás vendo? Alguém que está aqui no templo, glória, disse ao Senhor, contou ao Senhor uma história, glória, disse algo para Jesus, e terminou dizendo assim: tu está vendo? E aí ele te trouxe aqui nessa manhã para dizer: eu estou vendo. Você acha que eu você acha que eu não estou vendo, mas eu estou vendo, diz o Senhor nesta manhã.